Vamos começar então. Bom dia, colegas, bom dia a todos que nos dão essa alegria de nos assistir hoje. E o bom dia é um bom dia lato sensu, porque é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, que felizmente esse trabalho fica armazenado para os nossos colegas, para as pessoas poderem assistir em outros momentos de mais adequação dos seus tempos e das suas agendas. Então, é um bom dia, boa tarde e boa noite para todos, colegas e outras pessoas que nos dão a honra de nos acolher, de nos receber e vão dedicar alguma parte do seu precioso tempo para essa nossa atividade aqui do CEAF, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, já abrindo os trabalhos, agradecendo muito a doutora Marta Beltrame, que é a coordenadora do CEAF, né, responsável também por levar a efeito essas atividades tão importantes, tão interessantes e tão necessárias, né, para o aprimoramento nosso de servidores do MP, né, para a entrega cada vez melhor dos nossos serviços para a sociedade, né? Então, o CEAF ele desenvolve já essa atividade há um bom tempo e é também sempre uma alegria poder contribuir no limite das nossas capacidades. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, essa atenção que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul dá também à saúde mental dos membros e servidores, né? Hoje, esse tema que nós nos propomos a conversar, né, com os colegas sobre hábitos alimentares, né? Você tem fome de quê? Né? Eu quero explorar um pouquinho a Larissa sobre esse tema, né? E já, então, aproveitando para apresentar a pessoa que realmente vai conversar conosco. A minha função aqui é apenas de encaminhar os trabalhos, mas a gente vai ouvir mesmo, quem vai, né, realmente capacitar a nós todos é a colega Larissa Brasil Urrich. Ela é analista do Ministério Público, psicologia, ela lida na área da psicologia do nosso Ministério Público. Ela é graduada pela URGS, especialista em psicologia jurídica e em psicologia clínica também. Larissa, bom dia, muito bom te ter aqui, obrigado também pela presença, já agradecendo também a todos os colegas que nos estão ouvindo aqui, também nos assistindo pela internet, pelos canais que a instituição nos disponibiliza. Mas esse tema, Larissa, é muito interessante, muito importante, porque quando eu recebi o convite muito honroso da doutora Marta, quando ela disse, olha, você tem fome de quê? A gente pode ter as reações, dizer, bom, no momento eu poderia ter dito assim, obviamente, uma questão de brincadeira até, deixando mais leve, eu poderia dizer que eu tenho fome de um churrasco, eu tenho fome de um sushi. Mas eu tenho certeza de que mesmo se eu usasse esse tipo de brincadeira, essa resposta, ela teria algum significado muito maior também. E aí, porque eu pensava assim, daí, por favor, né, tu me corrija se eu estiver errado. Mesmo quando alguém diz isso em tom de brincadeira, eu acho que dá para perceber bastante coisa por trás dessa resposta. Dá para perceber que, pelo menos, assim, bom, essa pessoa, ela tem uma segurança alimentar tranquila, porque, né, ele consegue, inclusive, brincar com isso, né? De outro modo, a gente sabe que pelo menos no meu sentir, essa fome do alimento, essa fome do pão, que poderia, em vez de um churrasco, de um alimento gourmet, um pão com manteiga, mata essa fome também física existencial. Mas são outras fomes, se é que eu posso falar disso, assim, é uma fome que ela, ainda mais nesses tempos tão conturbados, ela se reflete mais em algo como uma angústia, algo como um reflexo também de algum desejo. Então, gostaria mesmo que tu falasse para nós sobre essa fome, se eu estou falando alguma coisa muito errada, ou se eu posso entender que são diversos tipos de fome e como é que a gente evolui nisso. Já muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã. Obrigado. Obrigada, então, Newton, né? Obrigada pela instituição, por poder estar aqui nessa manhã de segunda-feira conversando com todos esses colegas, né? Como o próprio nome do evento já diz, é conversando e pensando, né? Então, não é assim, ó, Larissa palestrando, né, sobre os hábitos alimentares, você tem fome de quê? Mas a gente justamente poder, assim, pensar, poder conversar, poder trocar uma ideia, daqui a pouco aqui o chat também, né, pode começar a trazer questões. Quando veio
esse tema, né, hábitos alimentares, você tem fome de quê? Era justamente dentro da ideia de trazer algo que circula nas nossas relações. A gente está sempre conversando sobre comida, né? O Newton já fez aqui, né, uma interlocução muito interessante, já trazendo a própria questão, né, da segurança e insegurança alimentar, né, onde a gente tem esse privilégio, né, de pensar do que a gente tem fome, né? Ele também já abriu trazendo essas questões, assim, que estão por trás, né, as questões psicológicas. E como eu não sou, né, nem nutricionista, nem endocrinologista, né, o meu viés vai ser mais esse mesmo, né, da questão da psicologia. Então, eu vou passar aqui algum, né, para a gente ir seguindo, assim, um roteirinho, mas ele não é o principal. O principal é que justamente a gente possa, né, aproveitar esse momento para conversar, porque as informações são muito fáceis da gente encontrar, né? Agora, poder, assim, conversar é um momento privilegiado. Então, trazendo, assim, as questões da atualidade, como se fosse, assim, uma contextualização, né? Porque a questão alimentar, ela está muito ligada às questões corporais, né? Do quanto a nossa cultura, ela traz essa questão que muitas vezes não está ligada à questão da saúde e está muito mais voltada para a questão da estética. Então, por exemplo, a mudança do padrão corporal ao longo do tempo não foi sempre assim, né? Se a gente pega pinturas de outros momentos, se a gente pega fotografias, a própria questão, né, de como a alimentação era vista como um privilégio, por exemplo, em um momento onde, né, a comida não era acessível a todos, aquele corpo assim, né, mais corpulento, né, aquele corpo mais cheinho, né, ele era então uma questão de status, né? E mais tarde, a gente diz assim, com essa sociedade cada vez mais narcisista, né, se tem trazido essa questão da idealização do corpo magro, né? E aí não é aquele magro que a gente pode relacionar com saudável, não obeso, aquele magro mesmo, né, que nas passarelas até pouco tempo atrás as modelos eram, né, magérrimas. Começou a se ter, assim, uma ideia do quanto isso ia contra a própria questão da saúde, né, e hoje em dia a gente vê, inclusive, nas passarelas da moda, algo mais diverso, né, nas revistas também, mas ainda se tem muito presente, assim, ó, que o corpo magro é o corpo ideal, né, é aquele ideal que deveria ser perseguido. E então, essa questão, né, do padrão corporal e a questão da alimentação, elas andam muito juntas. Muito juntas. E a peculiaridade de como cada um se relaciona, né, com a alimentação é aquilo que é mais psicológico, é o que representa para cada um, né? Então, nessa questão que a gente vai entrando. Então, em termos de parâmetros, eu selecionei, assim, três degraus, tá? Onde eu coloco um comer normal, e esse normal vai estar sempre entre aspas, né? Porque é muito difícil a gente colocar, assim, o que seria um normal. Um comer transtornado, que é um nome que se dá, assim, para tudo aquilo que sai da concepção de que comida é comida no sentido nutricional, né? Então, entraria nesse comer transtornado. E o último degrau seria, então, os transtornos alimentares, que, de fato, aí a gente está falando na área da patologia. Então, é importante a gente transitar até para poder ter, assim, esses parâmetros. Então, eu coloquei ali os três, né, comer normal, transtornado e os transtornos alimentares, e eu acho mais fácil pensar no comer normal, falando do comer transtornado, para a gente poder fazer essa diferenciação. Então, o comer transtornado pode-se dizer que é o caminho do meio entre o comer normal e os transtornos alimentares. Tá? Então, antes de eu começar, assim, a falar um pouco mais do comer transtornado, eu já vou avisando que não é para ninguém se assustar, porque com muita facilidade a gente vai se identificar com coisas do comer transtornado, que seria isso, o comer, né, a comida não é só a comida, ela tem, assim, esses outros contornos. Então, começando, né, que não é uma patologia, não é uma doença, o comer transtornado, envolve pensamentos e sentimentos disfuncionais em relação à alimentação e ao corpo, tais como, então, medo de comer, né? Ai, isso eu não posso comer.
isso vai engordar, isso não pode. Então, fica aquela coisa, assim, né, em relação ao comer. Outra questão seria a culpa ao comer, né? Sei lá, né? Agora a gente está aqui na segunda-feira, vai que ontem eu fui num aniversário de criança, e aí eu tinha me disposto, não, eu vou me comportar, né? Eu vou comer ali 2, 3 docinhos, né? E quando eu vejo, vai, comi um monte de docinho. E aí fico, ai, por que eu comi? Não devia ter comido tanto. Agora minha barriga está doendo. Agora, como é que é? Quanto de academia eu vou ter que fazer para dar conta, né, desse monte de docinho que eu comi? Aí a pessoa fica culpada, né? Pois é, não era o que eu tinha programado comigo, né? Prática constante de dietas, né? Então, para dar conta, né, de momentos assim, aonde se solta mais, em contraponto, prática constante de dieta. Aí um colega comenta uma dieta, uma amiga comenta uma dieta, vamos fazer essa dieta, vamos ver se essa dieta então resolve, né? Então, é uma série de questões que vão atravessando esse comer, que não é assim, ó, comer, né, para me alimentar e manter a minha saúde, ok. Restrições alimentares sem sentido, né? Daqui a pouco eu vou me privando de alguma coisa que talvez, né, até seja importante para essa alimentação mais saudável. Tem também exageros alimentares frequentes ou até episódios compulsivos, né, onde a pessoa de fato se passa, perde o controle, né? Fica difícil depois retomar. E também métodos compensatórios para perder ou controlar o peso corporal, né? Que entra até ali quando eu falei da culpa, né? Essa questão, bom, então agora vai ali para o exercício, fica se exercitando, ou daqui a pouco passa, não, então eu vou passar, já que ontem, né, no aniversário de criança estava assim, hoje eu vou então passar o dia de jejum. Então é uma série de comportamentos, de pensamentos e sentimentos que vão permeando o hábito alimentar, né, essa questão relacionada ao comer, e que a gente vê assim, bom, isso não é uma doença, mas também a gente vê que não é assim, ó, só a comida, né, no seu sentido, assim, nutricional. E aí a gente vai, então, né, diferenciando esse comer transtornado do comer normal, entre aspas, né, e vai, então, para outra categoria. Essa categoria que a gente considera, então, preocupante, né, que são os transtornos alimentares. Eu me baseei, então, num manual que se chama o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, né, que está na sua versão número 5, e ele traz uma listagem enorme, né, de todos os transtornos mentais, e tem essa seção que é os transtornos alimentares, né? Então, eu trago alguns aqui, até para a gente poder, assim, dizer, tá, isso é doença, não é um comer transtornado, que não é doença. Então, por exemplo, pica, né? Pica é um transtorno alimentar que a pessoa come coisas que não são alimento. Por exemplo, terra, tinta, madeira. Aí a gente já vê, ufa, né? Isso eu não faço, né? Então, né? Tô lá no comer transtornado, não tô nos transtornos alimentares. Transtorno de ruminação, né? Que a pessoa engole o alimento volta, a pessoa pode tanto cuspir como engolir de volta, né? E isso se dá, sempre quando se fala desses transtornos alimentares como mentais, não tem um motivo físico principal. O motivo principal é o psíquico, né? É o mental. Transtorno alimentar restritivo evitativo. A gente encontra esse transtorno mais em crianças, assim. Então, a criança não come nada que é verde, não come nada que tem tal textura, né? E vai evitando uma série de alimentos que vão fazendo falta, né? Para que aquela alimentação seja saudável. Aí a gente vai para a anorexia nervosa. A anorexia é um transtorno alimentar mais famoso, né? Até quando eu passei ali algumas dicas, né, que vão constar depois aqui no evento, eu trouxe aquele documentário que se chama O Mínimo para Viver, né? Esse é um documentário que fala de uma menina que sofre anorexia nervosa, e a gente vai podendo acompanhar bem de pertinho, assim, ó, toda a angústia que é fazer uma pessoa que é portadora desse transtorno, né? É um transtorno, assim, ó, que se evita ao máximo o consumo de calorias, né? A pessoa tem um medo absurdo de engordar, e aí quem tá de fora enxerga aquela criatura, assim, ó, uma mulher de 38 quilos, por exemplo, e pensa, meu Deus, tá cadavélica. E a pessoa se olha no espelho
e não se enxerga dessa forma. Não se enxerga magra. Então, a gente vai vendo assim, ó, da gravidade do transtorno que chega a afetar a percepção, né? A pessoa se olha no espelho e não se enxerga assim, né? Ele, de todos, ele é o mais letal, né? Em termos de transtornos alimentares, porque a pessoa pode chegar a morrer por falta de nutrição, né? E não consegue reverter o quadro. É um quadro bem difícil, bem difícil. Depois a gente tem a bulimia nervosa, né, que também é conhecida, né, a bulimia, então a pessoa tem aqueles acessos assim, né, vai lá, se empanturra, se empanturra, se empanturra, não é assim aquilo que eu me passei então, né, nessa bandeja de docinhos, não, a pessoa daqui a pouco tá comendo tudo que tem na geladeira, não tem mais critério, né, num período curto de tempo, né, no máximo até 2 horas, né, perde o controle e depois ela dá um jeito de compensar isso, com laxantes, diuréticos, né, com excesso de exercício físico, e o meio mais comum é provocando o vômito, tanto que muitas pessoas que têm o transtorno da bulimia, têm até uma deformação na mão, assim, de tanto que se utiliza, né, para o vômito. E a compulsão alimentar, que é um degrau, então, né, menos grave que a bulimia, ela também tem esses acessos, né, vai lá, come, né, perde o controle, mas não tem essa questão compensatória. Então, ela é mais visível, né, muitas vezes aparece via obesidade ou via sobrepeso, que a pessoa, então, tem a compulsão alimentar. Então, esses são os transtornos que eu selecionei justamente para a gente fazer esse contraponto, né. Bom, tem esse comer normal, né, que a comida é só a comida, aquela fonte nutricional, voltada para a saúde. O comer transtornado, onde a gente já enxerga questões, assim, peculiares em relação ao comer. E depois, né, a gente entra, então, nessa questão dos transtornos. O Cristiano ali está dizendo, né, bom dia, Larissa, gostaria que você falasse da conexão entre o consumo excessivo de doces e transtorno de ansiedade. Pois é, Cristiano, né, que a gente entra bem nessa questão, assim, ó, de que quando a comida não é só comida, é o quê, né? Então, ela geralmente está associada a estados mentais, né? A ansiedade é um deles, né? Onde o alimento tem esse efeito que a gente chama, assim, ó, de calmante, né? Então, da mesma forma que poderia ter um remédio calmante, né? A comida pode exercer essa função. Eu tô lá, né, angustiado. Quando eu consigo me dar conta disso que o Cristiano está trazendo, eu tô comendo aqui porque eu tô ansioso, eu já tô num patamar diferenciado, né? Porque muitas vezes a gente tá comendo por ansiedade e não se dá conta que é por ansiedade. Pois né? Agradecendo, Cristiano. Te ouvindo falar de uma forma tão brilhante sobre o tema, como é que a gente é possível que nós percebamos em relação do nosso dia a dia, pelas nossas atividades, pelas nossas atitudes, sem uma ajuda externa, algumas dicas que nós mesmos nos damos, assim como refere o Cristiano. Olha, percebi que eu estou comendo mais doces do que um certo normal, se é que existe um normal também, porque todos esses termos a gente sempre vão despertando mais discussões ainda, mas como é que existe alguma dica que tu possas nos dar? Dizer, bom, de eu perceber que eu estou ansioso, de eu perceber que essa fome ela não é uma fome física, eu estou bem alimentado, né, com as calorias até mais número maior do que as necessárias, mas mesmo assim, e também quando se percebe que é uma questão de angústia, se é que eu uso a palavra certa, se é uma questão de angústia, ou se a gente já passa, ou também é mais um desejo que a gente tem também, né? Então, aí nós conversávamos antes também sobre aquela música dos Titãs, né? Uhum. A música é comida e, um certo tempo, eles desejo, necessidade e vontade. Uhum. Tem como a gente perceber, assim, os sinais próprios, ou também para poder ajudar alguma pessoa que esteja próxima da gente, que, olha, é complicado a gente abordar as pessoas, né? Mas eu estou percebendo que aqui é mais desejo, é mais necessidade ou é mais uma vontade? Tem como a gente perceber isso? Sem uma ajuda de um profissional, sem uma... É interessante isso, né, que o Cristiano começa a trazer e que depois o Newton aprofunda, né, do quanto mais a gente se conhece,
né? Quanto mais, assim, o autoconhecimento, mais pode se dar conta dessa tarefa sem ajuda externa, né? Então, às vezes eu tô só comendo, daqui a pouco alguém me dá um toque. Ô, Larissa, tá exagerando. Ah, fico até incomodada, o que essa pessoa está se metendo na minha vida, né? Aquilo ali me causa um desconforto, ou aquilo me ajuda a pensar, né? Daqui a pouco eu mesma já tenho uma reflexão. Ah, eu estou num momento que eu estou trabalhando mais, sendo mais exigida, tenho alguma questão em casa, e aí eu percebo que nesses momentos eu como mais, né? E sempre que a gente introduz o pensamento, que não é assim, ó, só a ação, tô comendo. Quando eu introduzo o pensamento, tipo, o que será que é isso, né? Então, esse já é um passo, né? Às vezes esse passo é suficiente, né, para que eu possa refletir, pensar, bom, e eu consigo dar conta disso, ou eu vou ter que buscar uma ajuda profissional, seja para dar conta de uma questão mais objetiva, de reeducação alimentar, ou para buscar a causa psicológica disso, com um profissional da área da saúde mental. Então, a gente vai vendo, assim, que depende muito, né, do nível de autoconhecimento de cada um, e o quanto a gente está permeável, né, porque muitas vezes a gente tem uma postura defensiva, assim, como se as abordagens que vêm, né, do nosso entorno, das pessoas que estão, né, que estão perto da gente, a gente ficasse refratário a elas, e não assim, de que a gente não ficando numa postura defensiva, pode estar mais, assim, acessível, né, para que as pessoas possam nos ajudar, para que a gente possa também se permitir pensar, então, né, em geral é assim que a gente lida com as questões mais conflitivas da gente, ou de um modo mais permeável, ou de um jeito mais defensivo. Então, aqui a gente já vai vendo assim, ó, que a comida, ela faz parte da nossa vida, tá? Eu estava pensando até para fazer um comparativo, por exemplo, se eu quero parar de fumar, eu tiro o cigarro da minha vida, por mais complicado que isso possa ser, né, tipo assim, eu evito o cigarro, eu não posso evitar a comida, né? Por exemplo, hoje, já antes de vir aqui, já tomei no mínimo um café da manhã, tomei um chimarrão, tomei café da manhã, daqui a pouco já é o almoço, e o quanto fica tênue, né? Esse limite, assim, entre o saudável, né? E aquilo que está extrapolando, seja por um comer transtornado ou por um próprio transtorno alimentar, né? Então, a comida, ela faz parte da nossa vida. O alimento, ele vai tendo esses papéis. O nutricional, que seria esse, então, né? O principal, né? Sem ele, a gente não se mantém de pé, que seria dentro da música do Titãs, né? A necessidade, né? Não dá para viver sem comer, né? O social, que seria esse mais agregador, tipo, então vamos descer para almoçar hoje, né? Alguém chega ali no trabalho e traz ali um pedaço de torta ali do fim de semana, todo mundo se reúne na cozinha, né? Vamos fazer um evento, né, de fim de semestre. Então, assim, o quanto esse papel agregador do alimento, ele também entra nessa equação. E a própria questão cultural, né, de que a gente tem nas comemorações a questão do alimento presente. Uma festa de casamento, uma festa de formatura, uma comemoração de aniversário, sempre está permeando essa questão alimentar. Mas tem também esse papel emocional, que a gente já estava introduzindo ali, né? Do quanto o alimento acaba ocupando esse papel, né? E aí a gente vê, assim, que vai saindo da objetividade e entrando na questão mais subjetiva. Então, indo por essa via mais emocional, né, quando a comida não é só comida, a pergunta é bem essa, assim, você tem fome de quê? O que seria, assim, ó, necessidade, vontade, desejo, né? Então, a gente vai circulando por essas outras questões, assim, que vão deixando cada vez mais a parte objetiva para trás e entrando, né, na questão subjetiva. A principal que a gente traz, assim, quando a gente vai falando assim, como é bom comer, né? Porque comer é uma gratificação oral muito imediata. Basta, assim, né? Eu agora estava chegando aqui no CEAF hoje e o pessoal me ofereceu, né? Café, água, chá, também umas bolachinhas ali. Então, assim, ó, do quanto a gente vai vendo, né? E é um jeito, assim, ó, que a gente se sente acolhido, se sente satisfeito, se sente preenchido, e é algo muito imediato, né? Talvez, assim, ó,
hoje, né, eu acabo de fazer um trabalho muito legal ali no fim da tarde e eu sinto uma gratificação, mas o quanto eu vou ter que despender mentalmente, né, passar todo dia ali fazendo, para ter aquela gratificação com aquele trabalho. Bom, enquanto eu posso ali, né, pegar uma barra de chocolate e já tenho essa gratificação. Então, todas essas gratificações orais, que elas são imediatas, elas são muito convidativas, né? Seja a comida, seja a bebida alcoólica, seja o cigarro, elas estão ao alcance da nossa mão e dão essa sensação assim, ó, né? Que coisa boa, né? E o quanto é difícil a gente abrir mão de uma gratificação, né? Como é complicado, assim, ó, eu optar pela restrição ao invés da gratificação. Principalmente se a gente tem uma equação, assim, ó, onde mais coisas restritivas estão acontecendo na vida da gente naquele momento, né? Estou passando por uma situação difícil, por algo puxado, por, né, uma situação estressante. Então eu digo, eu vou me permitir, né? Eu vou me permitir, porque afinal, né? Então é muito difícil a restrição. O caminho mais fácil, ele de fato é o da gratificação, né? E aí entra um conceito, né, que a gente usa bastante na psicanálise, que é o contraponto entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, tá? Então, o princípio do prazer seria esse do imediatismo. Eu tenho vontade, eu faço. E sinto prazer, tá? Claro que isso não tem só a ver com a comida, né? Tem a ver com todas as coisas que nos dão prazer, né? Mas a gente aqui tá falando, né, da questão da comida, então isso, assim, ó, eu olho, tenho vontade, como, ou nem olho, né, tenho vontade, vou atrás, como e tenho aquele prazer imediato, tá? E o que seria o princípio da realidade? Ele não seria algo de desprazer, tá? Mas o que acontece? Com o princípio do prazer, com essa satisfação imediata, às vezes ela é muito curta. Que nem o exemplo que eu dei, né? Bom, vai que ontem eu estivesse lá numa festa infantil e comesse aquela bandeja inteira de brigadeiros. Na hora. No segundo seguinte já começa. Minha barriga tá doendo, eu tô enjoada, porque que eu fui comer tanto, e agora eu vou engordar, e vou ter que ir pra academia, quanto tempo eu vou ter que usar para gastar essas calorias. Então, assim, ó, é um prazer que logo ali ele já gera um desprazer. Enquanto que o princípio de realidade, ele teria, né, o objetivo seria assim, ó, eu poder me permitir o prazer, mas um prazer, né, que envolve tolerar, postergar e planejar, que ele não é imediato. Então, né, eu vou comer então 3 brigadeiros e vou aguentar ali, né, e vou ter então comido aquilo que me dá prazer e ao mesmo tempo sem gerar o desprazer. Ou eu vou postergar e dizer, tá, né, hoje é segunda-feira, vou deixar o doce, né, lá mais pro fim da semana, né, e aí poder contemplar, né, é toda essa negociação que a gente faz com a gente mesmo para ter o prazer, né, e sem ser um prazer que dure muito pouco, né, poder planejar e aí ir contrapondo, então, né, e poder, então, viver mais dentro do princípio da realidade do que dentro desse prazer que é só um prazer, assim, mais imediato. Mas claro que isso está muito relacionado, né, com as outras questões ali da vida da gente, do quanto isso está funcionando, e eu posso ter mais isso na minha mão, ou não ter, né, na minha mão. E quando a gente fala, assim, das questões emocionais, principalmente, né, pelo viés da psicanálise, que é o que eu sigo, né, em termos teóricos, sempre vai se pensar assim, ó, o que está mais lá atrás, né? Então, de onde é que vem isso, assim, ó, que quando eu quero uma satisfação imediata, eu como, né? Por que é isso que me dá prazer? Então, a gente vai voltar lá para os primórdios, lá para a situação original, aonde se sabe que o nosso primeiro prazer, ele foi um prazer oral, que veio do mamá, né? Que veio ou do seio da pessoa que nos amamentou, né? Ou da mamadeira, né? E essa gratificação oral, ela foi a primeira. É como se ela inaugurasse os prazeres da nossa vida, né? Então fica muito fácil, a gente fala de fixação oral no sentido assim, ó, de que é para lá que eu retorno quando dá essa, né? Dá essa vontade, assim, ó, um anseio por uma gratificação,
né? Então, ela foi a primeira gratificação, e também aí a gente encontra a explicação para a própria questão da ansiedade ali que o Cristiano trouxe, né? Porque foi o jeito que foi utilizado muitas vezes para nos acalmar quando a gente era, né, um bebezinho, uma criança pequena, não sabia falar, não sabia expressar aquilo que estava se passando, e para a gente se acalmar, esse era um recurso que era utilizado, né? Dar mamar, dar comidinha, né? Então fica é um caminho muito fácil a gente pensar nessa via, assim, ó, de que então para se acalmar, para se gratificar, a gente usa, né, a via do alimento. E aqui então tem uma questão que é bem interessante, né? Que é qual a perspectiva que a gente tem assim do nosso corpo, né? Esse corpo que muitas vezes é tratado dessa forma assim mais estética, né? Ah, é um corpo que tem mais quilos ou menos quilos, é o corpo que está na moda, que não está na moda, né? Que aparece nas revistas ou não. Antes de tudo, o meu corpo, ele é a minha casa. Ele é o lugar que eu habito, né? E que é para eu me sentir confortável nessa casa, né? É para que eu possa, assim, ó, cuidar dessa minha casa, desse lugar que eu habito, né? Então, eu até, um tempo atrás, estava ouvindo uma live com uma nutricionista, né? E ela trouxe uma questão que às vezes até a gente ouve, assim, ó. Ah, mas eu tava ali comendo e eu tive que comer até o fim, senão aquela comida ia fora. E aí ela disse, tá, mas então teu corpo é uma lixeira, né? No sentido assim, ó, de que da gente poder ter esse cuidado com o corpo da gente, né? O que entra, né? Como entra, de que forma, o que ele está me propiciando. Então, toda essa noção de cuidado relacionada à nossa saúde, ao nosso bem-estar, né? Que muitas vezes fica num segundo plano, né, quando a gente traz essa questão mais cultural, mais estética, né, da gente poder pensar nesse corpo eu me sinto confortável, né, às vezes a própria questão do corpo magro, né, o quanto ele é um corpo saudável, aí a gente vai fazer uma avaliação lá com a nutricionista e cadê minha massa magra, né, que vai ser aquele músculo que vai sustentar o meu corpo, né, e aquele corpo magérrimo ali não é um corpo saudável, né. E a gente vai voltando também a uma questão que o Newton tinha trazido, que é a diferenciação da fome e da vontade de comer, né, onde se pode pensar até nessa questão, assim, mais social, né, que é muito comum, né, que a gente vai observando, infelizmente, agora, depois da pandemia, cada vez mais, né, a gente vai tendo contato. Eu moro num bairro aqui, né, perto do centro, e como é comum as pessoas estarem revirando as lixeiras, né, isso sempre existiu, né, e a gente nota cada vez mais, com mais frequência, com mais voracidade. E aí tu percebe, então, assim, ó, que a pessoa está dando conta da fome, né? Ela vai pegar qualquer coisa que tenha um valor nutricional para dar conta da fome, né? Para que ela possa seguir vivendo, para que ela siga de pé. Que é muito diferente da vontade de comer, né? Que o Newton disse, pois é, eu tenho fome de churrasco, eu tenho fome de sushi, eu tenho fome de chocolate. Não. Aí é vontade de comer, né? É então a fome aliada com o desejo, né? Que seria então a vontade de comer. E que é bem interessante, assim, a gente fazer esse contraponto, né? Que essa vontade específica, né? Aí, bom, pode a fome estar ali junto, mas ela tem esse outro subsídio. São essas clarezas que a gente faz questão de trazer para os colegas, né? Dessa percepção do quanto a gente tem as necessidades efetivas, né, são aquele número de calorias que a gente, quase todos nós já sabemos, mas também a questão da vontade, do desejo, e eu achei realmente muito importante, como tu comentas, assim, essas questões das trocas, né, e da troca por aquele prazer imediato, e quanto também é bacana, quanto é bom quando se consegue superar essa necessidade imediata, esse ímpeto, exato, e porque também, assim, quando se consegue lá na frente, assim, superar, é
é um desafio que também nos gera um prazer ainda maior, né? Bom, eu tenho aquele prazer de comer aquele doce, mas o prazer de não comer e deixar para mais tarde, e daí com aquilo preservar a nossa casa, preservar um pouquinho mais a nossa saúde, também a gente é um prazer ainda maior, né? Até pela capacidade de perceber que, bom, afinal de contas, eu também consigo superar os meus desafios, né? Nós conseguindo colocar ou impor a nós mesmos os desafios, não só os desafios impostos já pelo nosso trabalho, impostos pela sociedade, mas bom, além de todos esses desafios, todos esses afazeres, eu vou me propor, porque esse eu quero, compadre. Esse eu também quero romper essa barreira. Tu concordas também com isso, assim, de a gente tentar conduzir a nossa busca para prazeres, então, mais duradouros, mais perenes, de maiores ou mais efetivos. De maior duração também. De maior duração do que aquele instantâneo daquele doce que é espetacular também, né? Porque o prazer instantâneo também é prazer. E ele não está proibido, né? Mas é essa negociação que a gente faz com a gente mesmo e o quanto a gente fica feliz quando consegue, assim, né, efetivar essa negociação. É interessante, a gente fica feliz quando consegue imediato, mas quando a gente não consegue, ou a gente supera aquele desafio, a gente supera aquele ímpeto com um objetivo um pouco maior, ou se é maior ou não, bom, é o nosso objetivo um pouquinho mais relevante, e a gente consegue caminhar um pouco mais. E essa própria sensação, assim, ó, de estar se cuidando e de estar podendo fazer algo, assim, ó, que é pensado, que não é só, assim, um ímpeto, né? Então, isso já nos traz uma gratificação. E essa gratificação poder ser usada também, né, para dar conta, né? Então, olha só, eu vou poder, não é proibido, mas quando, de que jeito, né? E a gente, esse próprio exercício já nos traz uma gratificação. Acho que o Luiz Marcelo ali trouxe uma questão. Ele fala, acho que é mais ou menos isso. De fato, ouvindo a Larissa falar, é possível ver tudo com clareza, como o alimento é mesmo usado como gratificação, compensação. Ao acordar, pensando no dia corrido e repetitivo de trabalho que se tem pela frente, o café da manhã é a primeira coisa interessante do dia, com um hiato que se arrasta até o almoço. Não basta o prazer de estar vivo. Então, assim, seriam essas, né, gratificações que vão nos acompanhando e que a gente pode, assim, ó, não deixar que sejam gratificações, né, mas poder, assim, ó, ir fazendo essa negociação, né, e podendo cuidar do nosso corpo, né, cuidar dessa nossa casa, mas realmente, assim, ó, são pontos que a gente, recém almoçou e já está pensando no lanche da tarde, no que vai ser a janta, né, então a gente vai, assim, ó, são inclusive marcadores do nosso dia, né, que vão nos trazendo essas gratificações. Que interessante, Larissa, tu traz esse exemplo, eu estava pensando aqui também, a gente cuida da nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa, claro. Esses papos são bons porque a gente sempre tem um mas também uma casa que é só cuidada, ela é só preservada, ela é uma casa também fria, ela é uma casa, ao fim, eu posso usar um termo um pouquinho mais simples assim, ela é uma casa sem graça. Às vezes a casa, ela é feita para usar também, às vezes e aí eu acho que esse equilíbrio, porque também quando uma casa é usada para uma festa, fica uma bagunça depois. Mas, em compensação, é sinal de que ali houve alguns momentos bons, houve momentos de felicidade, houve momentos de troca, momentos de convivência que ocasionam que depois alguém normalmente o dono da casa, vai ter que passar o outro dia limpando e fazendo para deixar ela em ordem novamente. Então, me parece assim que é a questão do equilíbrio, dessa ponderação, porque uma casa absolutamente sempre 100% limpa e ela também é uma casa fria, ela também é uma casa que não diz nada para ninguém, porque ela é uma casa que não acolhe, é uma casa que lá tudo funciona perfeitamente porque não tem tanta utilizado, não é tão usado assim, ao passo que uma casa que ela seja organizada, normalmente organizada, corriqueiramente organizada, mas que em determinados momentos ela também seja apta, esteja aberta a acolher pessoas, a acolher outras circunstâncias, e aí também, bom, depois vira uma bagunça mesmo, mas depois a gente tenta colocá-lo nos eixos de volta, às vezes com algumas sequelas, uns copos quebrados, uns talheres perdidos, né, mas também são algumas cicatrizes que a casa também vai sofrendo, mas para mostrar que, afinal de contas, aquela é uma casa viva, uma casa que como a gente.
Eu estou muito errado de pensar Não, assim. Tá, perfeito, assim, eu adorei que o Newton pegou bem, assim, o espírito, né, dessa questão do corpo com a casa, porque é muito bom, né, a gente poder, assim, fazer a festa, né, bem isso, imagina que casa cética, controlada, sem graça, tudo limpinho, e a diferença que é quando a gente pode, assim, tornar essa casa festiva, mas do quanto é exaustivo se essa festa for ininterrupta, né? Assim como é exaustivo para o nosso corpo, se essa relação da comida desse modo, assim, né, mais descontrolado, também é exaustivo para o corpo. Então, justamente esse equilíbrio. E também essa questão, né, que entra muito a própria criatividade, né? Da mesma forma que eu digo assim, mas eu não posso ter na minha casa tudo do jeito que eu gostaria, mas como é que eu, né, porque isso é caro, ou porque o meu apartamento é pequeno, e aí eu vou usando toques criativos, né? Eu coloco uma corzinha aqui, eu ajeito de um jeito diferente lá, e da mesma forma com a alimentação, né? De que não é uma questão de quantidade, né? Então, eu poder comer aquele prato que eu gosto, ajeitar, né, de uma forma que também, assim, alimente os olhos, né, que eu possa fazer, assim, daquele momento algo interessante, algo criativo, né, e não, assim, um monte, né, então, eu acho que essa, né, que eu trouxe ali a questão da casa e que o Newton pegou muito bem, assim, né, como é bom poder fazer festa nessa casa, como é bom poder dar toques criativos, né, e não aquela coisa assim, né, que vida é essa, né, que casa é essa, né, que é toda sempre arrumada, sempre limpa, tudo sem graça, tudo clean, né, não, é justamente assim, a gente poder manter esse equilíbrio, né, entre a festa, entre o momento de organizar a casa, né? Aí eu ponho um toque criativo aqui, faço de uma outra forma ali. Então, poder, assim, ter até essa forma lúdica de lidar com a nossa casa, né? Nossa casa, o nosso corpo. Então, essa questão do equilíbrio, né? Eu não tinha ainda mencionado aqui, que bom que o Newton, né, trouxe esse toque, assim. Até para não passar essa impressão de que existe um jeito e esse é o jeito certo. Não. Cada um vai fazer do seu jeito e cada um vai buscar esse equilíbrio, né? Para ter uma vida prazerosa e uma vida saudável. Então, voltando, né? Essa é a frase que vai ficar assim, a pessoal na cabeça, né? Quando a comida não é só comida, né? É o quê? Né? O que será, assim, que tem ali, né? Então, a gente já começou a trazer esse assunto ali antes, né, de que a comida, então, estaria dando conta de estados emocionais, né, ansiedade, depressão, né, compensações que a gente precisa fazer de uma outra forma. Então, a gente vai vendo, assim, que a comida ali, ela está desempenhando um outro papel que não é só o papel nutricional. E, via de regra, né, ela tem um significado simbólico, ela significa alguma coisa para mim, né? Por isso que muitas vezes não é só a comida, qualquer comida, né? É uma comida daquela forma, aquela comida específica, né? Que representa, então, que tem alguma coisa que para mim faz sentido. E o que será que está aparecendo na comida, né? Está aparecendo o quê? Que alguma coisa não está bem, que eu não estou dando conta de um outro jeito, né? E a gente diz assim, é um sintoma. Sintoma é como se acendesse, assim, um sinal de alerta, né? Que a comida está tendo um outro papel ali. E é esse papel que interessa, né? Eu buscar entender o que é isso. E para pensar, para poder entender, tem a questão do pensar, né? Tanto que eu gosto muito desses eventos aqui, que o título é Conversando e Pensando. Porque pensar é sempre a nossa chave, né? Quando a gente não vai para a ação imediata e a gente consegue colocar o pensamento, a gente tem a chance de entender, né? Muitas vezes, esse pensar, ele pode se dar de um modo mais solitário, como a gente falava, depende do nível que a pessoa tem, né, de autoconhecimento. Em outros momentos, assim, poder conversar com pessoas que são próximas da gente, que nos conhecem, que a gente troca uma ideia, que passam pelas mesmas coisas, né, ou que tem aquele olhar mais aguçado, e
e muitas vezes buscar um auxílio profissional mesmo, né? Por quê? Porque como a gente está falando de algo assim, ó, que é muito gratificante, que é difícil abrir mão, né? É como se precisasse, assim, ó, de uma força maior para nos ajudar, né? Alguém, assim, ó, que está enxergando de fora, que talvez linke com outras coisas que a gente não está conseguindo linkar, né? E a gente poder, então, pensar sobre isso, né? Poder pensar o que está ali se passando e por que o alimento está assumindo esse papel. Eu estava pensando agora, poxa, interromper de novo, Cleber. Não é interromper, o que eu mais quero é que vocês me interrompam. Porque quando tu dizes assim que comida não é só comida, a gente vê o efeito que a comida que traz agora, né? As questões, por exemplo, nas redes sociais, a quantidade de pessoas que se tornaram, então, profissionais da gastronomia, como cozinheiros, como apreciadores, como avaliadores e tal, e o quanto isso gera de impacto na sociedade, assim, o quanto se cria também ao lado, talvez, da busca da plenitude física, da beleza estética, também essa questão da comida, ela deixou ainda mais de ser, já era, claro, sempre foi relevante na história, Santa Ceia, né, bodas de Canaã e tal, isso vende muito, desde sempre a comida tem essa simbologia, mas o quanto isso é potencializado também ao fato, porque como também o colega diz, claro, a gente acorda, tal, toma café, redes sociais, e ali temos um bombardeio também de questões relacionadas à comida, relacionadas ao alimento, e também em alguns momentos parece que é mais um obstáculo que essa nossa vida cotidiana nos impõe. Por exemplo, como tu não gostas de comida japonesa? Mas por que tu não comes carne? Mas por que? E aí, aquilo que também tinha um efeito, como nós conversamos antes, de ser uma festa, de ser um congressamento, um agregador, começa a ser mais um fator de desagregação, porque, não, mas eu sou vegano, eu não sou vegano, eu não como isto, eu não como aquilo, então aí para ir a uma festa já temos que nos preocupar com essas diferenças. Essas diferenças, quando conseguem conviver, é espetacular, porque daqui a pouco há um compartilhamento de experiências, de mudanças de hábitos e tal, mas também eu percebo que virou mais um Grenal na vida da gente, né? É mais um motivo de desagregação também, é mais uma... mas além de tudo, tu és vegano. Mas além de... E aí já são gatilhos também para despertar outras imposições ou outros conflitos também. Queria que se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque realmente, assim, comida não é só comida há muito tempo, né? Eu não tinha pensado nesse vértice que o Newton trouxe, né? De que também pode ser tema, né, para outras questões, inclusive, né, para polarizar, né, que é o que virou, né, que tem sido muito comum, assim. Então, isso, né? Bom, por que eu não posso estar ali, né, e cada um poder estar comendo da forma que prefere, né? Não, é bem isso, né? Que crime, come carne vermelha. Mas olha só, é vegano, né? Então, disso poder ser um desagregador e não só um agregador. E a própria questão das redes sociais, né? Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente abre o Instagram, como tem postagens do que a pessoa comeu, né? Ali antes dela comer, né? O prato ainda tá ali. O que a pessoa comeu. Então, virou até assim uma postagem de status, né? Olha só o que eu comi. Olha onde eu fui comer. Olha esse prato, né? Então, essas outras funções que tem o alimento, né? Tanto de ser, assim, um tema para beligerância, né? Como também, assim, o status, né? Olha só o que eu comi, olha onde eu fui, né? Olha esse prato. Até os programas televisivos, né? O MasterChef. Então, a gente vai vendo, assim, do quanto é um lugar que realmente, assim, né?
assume um protagonismo, né, a questão alimentar. Uma indústria gigantesca, porque aquilo, existe até aquelas brincadeiras, se a comida é para postar, ou se é para comer, ou também parece que se não, antes de degustar aquele prato, se não tiver a foto, se não tiver de vários ângulos, com filtros na foto, parece que aquela comida não vai fazer efeito, ela não vai ficar tão... Um tempero, como tu falaste antes, assim, de colocar aqueles detalhes, um tempero na vida, colocar uma cor na casa, essa necessária interação, essa super exposição de algumas pessoas, de mostrar até desde o café da manhã, né, e isso ter relevância para outras pessoas. Claro que a vida da gente, o mundo sempre teve líderes e gente que inspirou a gente, e isso faz parte da história humana, mas até ao ponto de assim, bom, mas eu preciso realmente saber tudo que várias pessoas comem, ou também, ou não, né, o quanto, trazendo para o nosso tema, o quanto realmente a comida, ela vai, porque embora seja até instinto animal, né, mas se sofistica a ponto de se comer, né, cada vez ingredientes mais elaborados, enquanto que tem muita gente que não tem nem o básico para comer. Né? Mais essa dicotomia que se percebe na sociedade. E essa dicotomia é muito marcante, né? E demonstradora da desigualdade social, né? Porque isso, né? Às vezes eu tô ali pensando, né? O que eu vou comer, tem ali as postagens, e tem essa outra situação das pessoas estarem ali vasculhando uma lixeira para poder comer, né? Ana Paula, minha colega, dissociações entre as crenças alimentares, né? Carnívoro, vegano, saudável versus fast food ou porcaria, exatamente, né? De que por que tem que ser essa dicotomia, né? E não do que cada um vai, né, escolher para si. A Ângela traz, né, eu singelamente acredito que não há problema em ter prazer em comer, o problema é quando sentimos culpa. Aí temos um sinal de que há um desequilíbrio, uma disfunção de ordem emocional ou mental. Né, Ângela, de que realmente, que bom poder ter, né, que bom poder ter o prazer, né, e que esse prazer, quanto menos for esse prazer, assim, do imediatismo, né, e mais for o prazer, assim, tá, de eu poder comer aquilo que eu gosto, e como é que isso vai ser, como é que eu vou fazer, né, e de fato poder ser uma fonte de prazer, e não, né, de que isso vai ter repercussões que possam me deixar ou com culpa, ou mesmo que eu não sinta culpa, mas podem reverberar na minha saúde, né, então que possa ser, de fato, um prazer. Também quero dar um bom dia para a Ana também, eu não estava olhando na tela. Obrigado, Ana, obrigado. A Ana também que sabe. Ela trouxe também da glamorização da comida, né, através da Onda Gourmet, com programas de TV, refeições experiência, é a onipresença, né, a onipresença da comida. E a Ana entende muito de comida também, sabe? A Ana e o esposo. Também, o Ricardo, também sabem muito também, sabe? De comida de qualidade, sabe? Já tive o prazer de degustar. Sabem muito, com qualidade, mas naquela, são grandes exemplos dessa possibilidade de conjugar o prazer, a comida de alta gastronomia, mas também com algo que se possa realmente compartilhar com todos, algo que seja acessível a todos também, não são só aqueles, não tem aquela ditadura de apenas aqueles ingredientes ultra caros e tal, não, dá para ter comida de excelente qualidade também sob o aspecto gourmet, né, mas também com elementos nossos, com elementos que nós temos aqui no mercado, que nós podemos ter no nosso dia a dia, então com aquela pitada, então, de um pouquinho mais de prazer. Eu trouxe aqui uns trechos da música do Titãs, que foi a que inspirou o título, né? Você tem fome de quê? Que é a música Comida, né? Ela não tá aqui na íntegra, né? Ela tem um pedaço que é Bebida é Água. A gente podia ter treinado um dueto aqui, né? Pois é, já deu sangue bonitinho. Ia ficar legal, assim, né? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Né? Porque senão é isso, né? Podia tomar água e comer pasto, mas não, né? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Né? Então, justamente assim, para poder ir fechando com essa ideia, né, de que, né, bebida não é só água, comida não é só pasto, né, e a gente tem toda essa onipresença, né, da questão alimentar, e o quanto ela, de fato, né, traz presente essa questão do prazer para aliviar a dor. A Ana Lúcia, nossa colega, também ali do Serviço de Perícias, né? Excelente poder falar de um tema tão importante. Obrigada a vocês por trazerem o assunto de forma leve e agradável. Obrigado, Ana. E a Ângela trouxe, né, com a pandemia, o ficar em casa também fortaleceu o sentido acolhedor do comer, de fazer um prato diferente, de manter-se em equilíbrio. A música é perfeita. Muito obrigada. É verdade, e essa música já tem algum tempinho, e ela é sempre presente, né? A gente, certamente, os colegas ainda não eram nem nascidos. Muita gente ainda era nem nascida nessa época. Quando vê essa música. E ela é significativa exatamente por isso, assim, que ela mistura a questão tanto dos prazeres pessoais, mas ele traz, ele junta a cultura também, porque é fome de cultura, a gente precisa... ir ao teatro, a gente precisa ver shows, esse é também um desejo absolutamente que deve ser satisfeito, a gente deve ter aquela fome de paz também, especialmente uma fome de sossego um pouquinho, né, uma fome de menos guerra, uma fome de menos intolerância, uma fome de tolerância, uma fome de convivência, uma fome de harmonia, né? Então eu acho que é por aí que essa música traz essas possibilidades de interpretação do nosso tema de hoje, né? Perfeito, Newton, adorei. Então, eu quero agradecer, eu vejo que nós estamos em cima do tempo, aos colegas que participaram, quero agradecer muito a ti, Larissa, quero agradecer ao CEAF, a doutora Marta, a possibilidade de participar aqui como condutor desse trabalho, junto com os colegas, a gente permanece à absoluta disposição de todos, né? Os colegas têm os nossos contatos, a gente fica... E que é muito, muito bom, uma alegria muito grande de ter participado de um evento assim aqui na nossa casa, né? O nosso trabalho, que é uma parte absolutamente relevante da nossa vida, poder sair um pouco das nossas rotinas, dos afazeres, né, cotidianos de cada um e aí tratar de um tema um pouquinho diferente. Muito obrigado, Larissa, muito obrigado a todos e acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, né? Uma boa semana para todos e um bom almoço. Perfeito.